Oi, oi, bom dia, um ótimo dia para vocês. Completei 7 meses de tratamento, agora no dia 11. E não fiz o vídeo no dia 11 que estava bem corrido, mas hoje que eu vim aqui dar uma pedalada no parque, aproveitei para gravar. Eu acho que é importante a gente vir nos dias que a gente não tá tão bem. Eu acho que eu tô naqueles dias de TPM, sabe? Então eu tô estressada, irritada, dormi quase nada essa noite, não tomei remédio para dormir. E, claro, isso afeta o humor da gente, afeta o dia a dia, mas é importante também a atitude que a gente tem diante do que nos acontece, né? É nesses dias onde a gente está mais para baixo que de repente realmente sejam os dias que a gente mais precisa de se exercitar, mudar a maneira de pensar e enfrentar o dia. Depois do meu pedal do final de semana passado, né, que foi bem exaustivo, mas foi maravilhoso, eu fiquei bem cansada, mas quando eu consegui treinar na segunda, na terça, mas daí quando foi, acho que na quarta-feira, eu tava assim, nossa, só como diz, só a capa da gaita. Ai, aí tive que dar uma pausa, uns 2 dias. Mas é bom também, né? É importante dar as pausas, mas a gente tem que ter uma constância, como tudo na vida. Não dá para fazer atividade uma vez na semana e achar que tá ótimo, porque não tá. Tem que ter uma constância. Claro, comece pouco, comece com um dia, depois aumenta para 2, 3. Se estiver fazendo aí 3 vezes na semana, já tá muito bom. Mas sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Pelo menos para minha rotina, fazer aí de 4 a 5 vezes na semana tá muito bom. E é isso que eu tenho procurado fazer. Então hoje vim fazer meu pedalzinho, ainda não concluí, mas já está quase. Já fui aí uns 20 quilômetros. O parque da cidade aqui em Brasília tem 10 quilômetros à volta, né? Então fiz aí mais ou menos 2 voltas e tá bem gostoso o dia, tá friozinho, tá um vento gostoso. Eu particularmente amo o vento. A gente não pode ter medo de, imunidade, eu vou gripar. Bom, eu tomei minha vacininha da gripe, mas me cuido. E eu acho que o mais importante de qualquer vitamina ou qualquer vacina é a atividade física, alimentação saudável, né? Mas o cansaço bate, viu, pessoal? Não vou enganar vocês, não. Por mais que a gente que tem leucemia tome aí o remedinho, né? Tome o inibidor que mais se adapta ao nosso corpo, mas é fato que o cansaço é da doença. E vão ter dias que, tipo, é difícil até de sair da cama. Ainda mais nesses dias friozinhos, né? A gente fica uma preguiça, mistura de preguiça com cansaço. E aí fica complicado, mas como eu falei, tem que enfrentar, tem que tentar. Não dá conta uma hora, não tem problema. Eu também não dou conta, tem dia que eu não dou conta nem 20 minutos. Mas vai, insiste. 5 minutinhos um dia, 10 minutinhos no outro. É importante para o cérebro receber essa mensagem de tipo assim, hoje ela fez, check. Hoje ela também fez, check. E vai ticando, vai fazendo. Né? Ontem, por exemplo, não deu para eu ir para academia, tinha visita e eu queria visitar minhas tias de manhã, então antes de trabalhar, bem cedinho, eu fui tomar café com elas, aproveitei e fui de bike. Então foi 4,5 km na ida, 4,5 km na volta, deu ali uns 9 km de pedal e foi minha atividade física do dia, maravilhoso, foi o que deu. Então é isso, sabe? Não se cobre de fazer grandes coisas todos os dias não, mas faz um pouquinho todo dia. E quando o cansaço bater, vai, descansa e retoma no dia seguinte, tá? Algumas pessoas aqui no canal, a Verônica e a Marta, aliás, um beijo para vocês, dedico para vocês esse vídeo. Elas me perguntaram como que era a questão do cansaço, fadiga no início do tratamento, né? Como vocês sabem, eu fui diagnosticada no finalzinho do ano passado, então tenho 7 meses só de tratamento. E o que fez com que eu percebesse que eu estava com alguma coisa errada no meu corpo, antes de ser diagnosticada, foi justamente a fadiga, que estava assim, absurda. Era diferente do cansaço normal, sabe? Aquele cansaço quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, ou de um dia que treinou bastante. Era diferente, a gente sente no corpo que tem alguma coisa errada. Então, sim, eu sentia muita fadiga. E daí, quando eu comecei o tratamento, que foi dia 11 de dezembro do ano passado, né? Eu senti assim, muita fadiga, muita. Com o imatinib,
que foi o remédio que eu comecei, né, de primeira geração, eu não me adaptei. Né? No meu caso, eu precisei trocar para o Dasatinib. E eu não vou dizer para você que foi do remédio, porque tem pessoas que tomam imatinib aí há muitos anos e se dão super bem. Então vai de pessoa para pessoa, mas de fato eu sentia muito cansaço, assim, não conseguia reagir. E a dificuldade que eu tinha com o Dasatinib é porque como eu inchava demais, eu ficava muito inchada mesmo, e eu já relatei em alguns vídeos aqui no canal, ficava muito inchada na região pública, sabe? Ali embaixo, assim, embaixo da barriga, então dificultava para fazer atividade física, pesava, machucava, era muito incômodo, muito mesmo, eu chorava assim, de tristeza, de dor e de incômodo. Então, só quando eu mudei para o Dasatinib, que aí eu desinchei, foi que facilitou demais para fazer atividade física. Aí sim eu engrenei minha atividade física e consegui fazer e tal. Mas com o Dasatinib eu não estava conseguindo não, estava bem complicado. Quando eu comecei com o imatinib, né, lá em dezembro, eu falei aqui também no canal para vocês, eu corri a São Silvestre. E ali eu já estava doente, já estava em tratamento há 2, 3 semanas no máximo. Então, bem no início do tratamento, muita fadiga, muito cansaço. Nossa, para mim foi dificílimo completar, mas eu acho que o que me fez completar aquela prova da São Silvestre foi a alegria mesmo. Eu estava muito empolgada de fazer aquela prova, muito, mas muito empolgada. Então essa que foi a energia que me fez concluir, não porque eu estava bem disposta em termos de saúde e tal, não estava. Tanto é que em janeiro, quando teve a prova da Corrida de Reis aqui em Brasília, eu já não consegui correr. E foi menos da metade da distância, né? Enfim, para dizer para vocês que realmente a fadiga, o cansaço é crônico, tá? Vão ter pessoas que vão ter mais disposição, outras menos, mas é uma coisa, uma característica da leucemia. Não tem muito correr, o que a gente tem que fazer é driblar da melhor forma possível e não se entregar e insistir, como eu venho sempre falando aqui com vocês. Tem que insistir, tem que tentar um pouquinho mais a cada dia. Não pode esmorecer na primeira dificuldade, não. Ou achar que é assim mesmo e tal, e se jogar no sofá, vai ser pior. Né? A gente, quando vai passando assim das certa idade, né? Tipo eu que já é 40 mais e tal, principalmente, porque a gente precisa de massa muscular. E não tem jeito, massa muscular é puxar ferro. Tem que fazer academia, tem que ganhar músculo. Isso que vai fazer com que seu metabolismo funcione bem, o exercício cardiovascular, que nem bicicleta, esteira, caminhada, escada, qualquer coisa desse tipo, vai te dar mais condição para o seu coração, seu pulmão funcionar melhor, isso ajuda demais, né? O pessoal que toma Dasatinib, como eu, um dos riscos sabe que é o derrame pleural, né? Então pensa só, se seu pulmão não estiver bem, você vai sentir que você vai começar a fazer um monte de atividade física, vai dar um cansaço, uma fadiga, uma falta de ar, né? Então, quando a gente faz atividade física, isso ainda é um outro benefício que tem. Fica muito mais fácil de você perceber qualquer alteração no seu corpo. Então, se você passa a respirar diferente, tá mais cansado, a gente já sente. Você vê que foi isso que, como atleta amadora no passado, foi a primeira coisa que eu percebi. Meu corpo tá diferente. E se eu tivesse sedentário, eu ia só achar cansaço do sedentarismo. E não era. Então, ouvir o próprio corpo, perceber quando o corpo dá esses sinais, tá? Então, se você está fazendo atividade física, você está muito mais preparado. Porque o risco, todas as medicações vão ter. Seja o imatinib, dasatinib, nilotinib, asciminib, qualquer um deles vai ter efeito colateral. Então, você vai minimizar como? Tendo uma boa qualidade de vida, não dando margem aí para prejudicar. Então, você pode achar formas de melhorar sua condição de saúde, faça. Né? Eu não estava conseguindo correr, como venho falando para vocês, mas me encontrei agora no pedal. Pedal é uma atividade que eu tenho amado fazer, estou em contato com a natureza, com o ar livre, é gostoso, ponho aqui meu fone, boto minha música, vou indo, quando eu ver, foi 10, foi 20. Né? Final de semana passado, fiz mais de 60 quilômetros aí brincando no final de semana.
E é divertido pra mim, é gostoso. Claro que depois eu canso. Chega depois do almoço, tomo um banho, almoço. Tô meio cansada, quero deitar e descansar. Mas tô com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, né? E vou falar pra vocês, meu apetite aumentou absurdamente. Aumentou, claro, tô fazendo mais atividade física, dá mais fome também. E a gente tem que controlar aí a ansiedade. Essa semana eu fui na psiquiatra, né? Eu já tinha parado por minha conta. Não recomendo, tá, pessoal? Não recomendo fazer o que eu fiz. Eu tinha parado um mês de tomar aí minha medicação de ansiedade. Por quê? Porque quando eu tava com o imatinib, eu fiquei com um humor bem deprimido, sabe? Porque não fazia atividade física, fiquei triste por não estar conseguindo correr, tava inchada, ixi, tanta coisa, não tava legal. E aí eu procurei a médica e ela falou, não, vou te dar então esse remedinho aqui, que ele é para ansiedade, ele também é um antidepressivo bem bacana, bem tranquilo e tal. E tava tomando, né? E aí, quando eu comecei a tomar e aí mudei pro Dasatinib, mudou totalmente tudo pra mim. Fiquei muito, 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 muito melhor. E aí pensei, pô, meu humor melhorou tanto, minha ansiedade, tá resolvido, vou parar de tomar o remédio. Cara, foi a pior coisa. Porque eu realmente melhorei bastante, eu não tava com o humor mais deprimido, mas a ansiedade continuou alta, né? E aí comendo mais e muita coisa acontecendo paralelamente na minha vida. Muito intenso a rotina no trabalho, mexendo com mudança de casa, encaixotando, muita coisa. E aí a ansiedade bate, né? E aí comecei a comer mais também por causa do pedal e da atividade física que eu voltei a fazer com tudo. E aí pronto, aumentou a ansiedade. E aí eu fico com medo de voltar a engordar, porque como vocês sabem, eu já estive obesa, né? Então eu já pesei ali na casa dos 3 dígitos. É muito ruim a gente pensar e ter medo de voltar para aquilo ali. Eu não quero não. Foi muito difícil para conseguir emagrecer. Muito. Emagrecimento, aliás, é um tema, viu, pessoal, que eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre essas canetas emagrecedoras e a relação com a leucemia. Muita gente tem perguntado sobre isso, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas o fato é que eu não quero de jeito nenhum engordar, então eu fiquei com essa preocupação. E aí falei, não, tô num momento que eu preciso controlar bastante a ansiedade, porque minha vida tá muita coisa acontecendo. Então vamos lá. Voltei essa semana na psiquiatra, conversei com ela e voltamos. Voltei a tomar meu remedinho essa semana, hoje foi o 4º dia. E dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Tô tomando o Virtuoso, que é uma medicação bem moderna, bem interessante mesmo. Mas é um remedinho caro, né? Mas é o que ela falou, Priscila, é sua qualidade de vida, isso é investimento na sua saúde, né? Você precisa lidar bem com tudo isso, então o remédio vai te ajudar no humor, no sono, na ansiedade. Falei, então tá, então vamos voltar a tomar. Então eu tô voltando a tomar essa semana e eu já tomo o remédio da tireoide, né? Como vocês sabem, eu também tive câncer de tireoide, então não tenho mais a tireoide, então eu preciso tomar também a levotiroxina, tomo também o remédio do sono e tomo o Dasatinib. Então são as minhas medicações de uso contínuo. E é muito importante a gente tomar tudo bem direitinho, não esquecer nenhum dia, a continuidade é fundamental, né? E voltando um pouquinho a falar sobre o cansaço, pessoal, como eu disse para vocês que a atividade é fundamental, olhar a B12, né? Se a B12 está boa, ver se os hormônios tireoidianos, né, estão bons também, porque tudo isso afeta. Então, procurar um endócrino para medir aí T3, T4, TSH, ver como é que tá a função tireoidiana, porque às vezes você tá achando que é da leucemia, não tem nada a ver com leucemia. Falei disso para vocês no vídeo passado. Tu acha que toda fadiga é da leucemia, não é? Às vezes a pessoa já tinha um quadro de hipotireoidismo, né? Às vezes já tem outra condição aí, ou até porque está sedentário, e aí vai sentir mais fadiga mesmo. Então, se você já estiver fazendo atividade física, dormindo bem, tá tomando seu remedinho da leucemia em dia, e mesmo assim tá sentindo um cansaço muito além do normal, não tenha nem dúvida, procure um endócrino para ver toda a outra parte hormonal, parte de vitaminas, se está em dia.
Se tiver tudo isso em dia, aí o cansaço que você tiver realmente é da doença e bola pra frente. Independente do que seja, você tem que fazer maneiras aí de contornar isso, tá? Mas no início do tratamento é sim mais cansativo, né? Até você engrenar num remédio que você fala, bom, esse aqui deu certo com o meu organismo, como foi o meu caso, eu achei o Dasatinib maravilhoso pra mim. Então agora a vida que segue, tá tudo ótimo, tudo maravilha e vamos tocar adiante. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido aí pra vocês algumas coisas. Feliz com esses 7 meses de tratamento, que eu tô bem, tô saudável. Agora me encontrei aí numa medicação que se adequou pra mim. Tô fazendo a minha atividade física, mesmo às vezes tendo os cansaços que batem e trabalhando normal, levando a minha vida o mais normal possível, porque é isso. A gente tem que viver, tem que tocar adiante, então bora viver. Bora fazer a nossa parte, a vida é muito bonita e é gratificante demais poder aproveitar esse dia lindo, aproveitar todas essas maravilhas que Deus nos oferta de graça todos os dias. Então saia de casa, aproveita, sente a brisa gostosa, o sol, isso aqui é vitamina D, isso aqui é saúde. Não fica achando que vai ser só tomando ali a sua vitamina D que a coisa tá resolvida, não. Precisa dessa vitamina D aqui, ó. Deus, sol, natureza, vento, pessoas, alegria, sentir a vida pulsando no corpo, batimento acelerando quando você corre, quando você pedala, quando você faz alguma coisa. Então cuide de você, sua vida é preciosa demais, ela foi emprestada para você, ela não é sua. Então Deus te deu esse presente, honre e agradeça pelo presente que é poder viver, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.